Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Lopes, o Gato Místico, e hoje já é o mês de outubro de 2016. E como no mês passado eu trouxe para vocês as cartas do mês de setembro, em outubro não podia ser diferente. Então, estão preparados para saber o que as cartas dizem? Quais as previsões dessas cartas do tarô mitológico para o mês de outubro? Então vem comigo. Então, antes de mais nada, faça o seguinte, clica aqui no gatinho preto, se você não está inscrito, e se inscreva agora. Todo início do mês, no dia 1º, teremos as cartas do mês, trazendo todas essas previsões que vocês vão ver daqui a pouco. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, por todo o carinho que vocês me deram no último vídeo da carta do mês de setembro, e falar também que deu bastante certo, pelo menos para mim. Eu revi tudo isso, tudo que eu falei das previsões das cartas, e bateu bastante com o que eu vivi durante o mês de setembro. Quero, antes de mais nada, falar que as cartas, grande maioria das cartas vieram de ponta cabeça, invertida, trazendo bastante desafio pra gente nesse mês de outubro. Vai ser um mês bastante interessante para que a gente aprenda a conviver conosco, com nós mesmos. Então, no final deste vídeo, eu darei a 13ª carta, que será a mensagem para o mês, e é uma sacerdotisa. Então, se você quer saber qual é essa carta, pula lá para o final também. Ou então, assista tudo para saber qual é a mensagem do Arcano Maior, a sacerdotisa. Então, muito obrigado, vamos começar. Então a primeira carta que saiu um louco invertido, e essa carta vai falar sobre o eu interior, sobre a sua saúde física e como que você vai estar se mostrando para o outro. Essa carta, o louco, ela vai trazer essa ideia de que existe algo te prendendo. E aí, para esse mês, a gente precisa avaliar o que a gente tem na nossa vida e que a gente possa considerar algum tipo de âncora que nos impede de seguir em frente, que nos impede de crescer. Então, a carta do louco ela fala sobre impulsos, e vendo invertida ela vai falar essa ideia ao contrário. Então é uma questão mesmo para a gente ficar mais retido e pensar e avaliar o que nos prende para que assim a gente possa seguir o nosso caminho. Além disso, essa carta também vai falar, dar um recado para todos nós, que é muito importante, que é a ideia de perdoar o nosso passado. Somente assim a gente vai conseguir realmente seguir em frente. Então a gente tem esse momento para realmente refletir sobre o nosso passado e perdoar de coração e deixar para trás. A segunda carta também veio invertida e ela vai falar sobre a nossa vida material, nossas finanças e nosso dinheiro. Os namorados. Aqui a gente vai precisar fazer escolhas nessa área de forma mais racional. Então, a ideia é realmente não gastar por impulso e guardar, porque a gente sempre precisa estar prevenido. Aqui a gente não vai estar preparado para lidar com nenhum tipo de consequência no ramo financeiro. Então, é melhor se prevenir. Um homem prevenido vale por 2. Na terceira carta é a casa da comunicação, e aqui veio uma morte também invertida. Eu falei lá na frente que veio bastante carta invertida nesse jogo. Aqui quer dizer que a comunicação está falha. Então é preciso falar com o coração, com sentimentos, e evitar de toda forma engolir sapos. Não é momento para isso. Na verdade, se tiver algum sapo aí para ser engolido, você vai ter que respirar mais fundo, contar até 10, esperar a poeira baixar, e quando for oportuno você vai poder dizer tudo aquilo que você sentiu naquele momento, de forma que essa situação se transforme. Também tem um problema aqui, tem um bloqueio bastante grave,
Então, para não somatizar no corpo, evite engolir sapos. E também evite qualquer tipo de discussão, seja mais diplomático nesse sentido, tá bom? A quarta carta também veio invertida, foi o Imperador. Aqui a gente vai falar sobre o lar, sobre a família, sobre aquelas pessoas que vivem com a gente, que estão mais próximas da gente. Aqui a ideia também traz uma força bastante interessante para a diplomacia. Não adianta nada tratar aquele que você ama com autoridade. Antes de você criticar o outro, seria interessante você pensar em você mesmo. O outro é como um espelho, e principalmente aquele que mora com você também tem seus sentimentos. Então, é realmente evitar esse tipo de discussão dentro da sua casa e deixar o ambiente mais leve. Além disso, é interessante você começar a organizar as suas coisas. Ao inverso daquilo que a gente falou lá no outro mês de começar a doar e se livrar de coisas que você não usa mais, comece a organizar a sua casa, comece a deixar ela limpa, a deixar ela um lar mesmo, né? E assim você vai conseguir organizar o seu próprio interior. Somente assim você vai conseguir entender o exterior, entender o outro e tornar tudo isso mais leve, deixar tudo isso mais leve. A sexta casa vai falar sobre os prazeres, sobre os filhos e sobre sexo. Então, essa carta que veio, ela veio na posição normal, foi um mago. E esse mago, ele vai falar realmente para que a gente deixe fluir. Deixa fluir. Tem um momento para você, dê esse tempo e aproveite para você fazer amigos novos, para você conhecer gente nova, para você ir a lugares novos. Aqui a novidade vai estar no ar. E aqui, se você aproveitar, você vai conseguir, inclusive, dar espaço para que pessoas entrem, para que você faça amigos novos. Mas cuidado, para não confiar muito nessas pessoas, né? Então, vai com o pé atrás. Mas vai! Além disso, se você está pensando em parar com vícios, com álcool, com cigarro, enfim, é um bom momento para você começar isso. Então, esse mês está bem propício para parar com vícios e escolher o que você quer para você. Sempre escolha aquilo que te faça bem, certo? A sexta casa vai falar do emocional, vai falar da saúde e também vai falar sobre a sua rotina. E também vem uma carta invertida, a Torre. Aqui não adianta mais chorar sobre o leite derramado, tá? A casa já caiu, é importante agora você tirar a poeira e dar a volta por cima mesmo, tá? Assim, é momento de se reerguer. Sabe aquela música, mais uma vez, do Legião Urbana, Espera que o Sol já vem? Então, é bem isso mesmo. Espera que o sol já vem, mas você vai ter que sair dos escombros. Então, assim, se perdoe, perdoe o outro. Se tiver que conversar, converse. Se tiver que expor, exponha. De forma, obviamente, mais racional, de forma mais diplomática. Lembra lá da Carta da Comunicação. Mas não adianta mais reformar a casa. A casa já caiu e deixa ir, deixa acontecer. A sétima casa fala sobre os relacionamentos. E novamente eu vou falar aqui que é uma das áreas que as pessoas mais me procuram para saber, e é normal, porque a gente nunca sabe o que o outro está pensando, se o outro realmente nos ama, etc, etc, etc. Mas essa carta ela veio positiva, foi um julgamento, tá? E aqui é realmente o momento de colher. Tudo aquilo que a gente plantou no outro, né? Quando você ama o outro, isso é uma semente. E ela vai aí germinar, e vai levar um tempo, obviamente, pode levar um dia, pode levar anos, mas ela vai germinar e essa semente ela vai ser dada de volta. Eu acho bastante legal essa ideia de se colher. A mesma coisa acontece quando você planta ódio. Então, por isso que esse jogo para esse mês fala bastante da gente pensar em si mesmo antes de julgar o outro, certo? Mas não adianta mais, você vai colher o que plantou. Então, dê valor àquela pessoa que você está junto, não adianta dar valor depois que já não existe mais nada, afinal de contas, o amor também cansa.
Bom, a oitava carta também veio invertida. Voltamos às cartas invertidas aí e veio uma justiça. Essa carta vai falar sobre o outro e esse outro ele está desconfiado. Então assim, ele está querendo meio que puxar o seu tapete aí. Ele está sem equilíbrio, ele está cego. E assim, não confie muito no que te dizem, principalmente se você acreditar no que o outro te diz para você tomar algum tipo de atitude mais séria. Então você precisa ter mais calma e diplomacia, novamente falando essa palavra aqui, e agir de forma mais racional. Então, antes de você tomar algum tipo de atitude baseado no que os outros te falam, você precisa entender e ter provas para você sair vitorioso. Caso contrário, sinto muito, você vai cair do cavalo. A nona carta também saiu uma carta invertida, e essa nona casa vai falar sobre estudos, sobre viagens e sobre as instituições. Estiramos aí um hierofante. Essa carta ela vai falar justamente que existe gente aí querendo puxar o seu tapete. Então comece a rever essas áreas. Se tiver que fazer algum tipo de concurso, então estude de novo, reveja suas anotações, fazer algum tipo de prova importante. Se você for fazer uma viagem, planeje de novo, veja novamente. Aqui é a ideia de rever. E também tem que tomar um pouco de cuidado, baseado nas outras cartas que vieram. Se você for viajar ou se você passar em algum teste, tomar um pouco de cuidado para não expor isso. Você precisa ser feliz por você, não precisa mostrar para o outro a sua felicidade. Lembre-se que está cheio de gente aí querendo puxar o seu tapete, cheio de gente aí querendo estar no seu lugar. Então viva por você, não viva pelo outro, tá certo? A 10ª carta também é um assunto bastante interessante que muita gente me pergunta, que é a carreira. E aqui nós tiramos uma outra carta invertida, que é a temperança. Essa carta ela fala sobre a efemeridade do momento, ou seja, o momento ele dura pouco e é interessante a gente aproveitar. No entanto, esse momento ele está bloqueado, não tem fluxo, não tem fluidez, não tem harmonia. Como que a gente pode resolver isso? Primeiro, tirando esse bloqueio, essa desarmonia de dentro de nós. Esse é o primeiro passo. E depois, mostrando a harmonia e desejando a harmonia no seu ambiente de trabalho. Aliás, é um momento bastante oportuno para você rever os seus sonhos e os seus desejos. Afinal de contas, eles que vão nos motivar a seguir em frente. Somente assim a gente vai conseguir tirar as muletas e as âncoras que nos impedem de voar. A 11ª carta também saiu invertida, tem bastante carta invertida nesse jogo, e nós tiramos um carro. E essa carta vai falar sobre os amigos. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado com a impulsividade, com grosseria, com desdém. Tem que tomar cuidado porque a gente nunca sabe o que o outro realmente sente, o que o outro realmente passa. Cuidado para não perder amigos durante esse mês por conta de mal entendidos. Cuidado para você não sentar no seu próprio rabo e julgar o outro, tá bom? Então assim, quando a gente falar de amigos, de relações, lembra-se que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, toma cuidado com qualquer tipo de desentendimento, seja diplomático ao se comunicar também com essas pessoas que são nossas amigas. E, finalmente, a 12ª carta é uma lua que também veio invertida. E essa carta vai falar sobre a nossa espiritualidade. Aqui, a gente já tem a resposta dentro do nosso coração. Quanto mais opinião você souber, quanto mais gente opinar sobre a sua vida, mais confuso você vai ficar. Você vai ter que ouvir a sua intuição e saber lá no fundo qual a sua melhor decisão, qual a decisão a ser tomada para você ser feliz. O espiritual ele está bem confuso. Você pode ficar aí em dúvida a respeito da sua própria fé. Ela está abalada, mas é interessante para que você consiga aí ver novamente aquilo que você realmente quer.
Então, realmente, esse mês é um mês para a gente pensar em nós mesmos, para a gente refletir, para a gente fazer esse mergulho interno que é tão importante e aproveitar que é primavera, deixar que as sementes e as flores nasçam em nosso jardim. Às vezes a gente olha para o nosso vizinho e a grama é mais verde, só que a gente nunca sabe o que ele passou para julgá-lo, para invejá-lo. Então, pense em você primeiro e antes de tudo, isso é muito importante, ame a você mesmo antes de qualquer coisa. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu adorei fazer esse vídeo no mês passado e com certeza adorei fazer novamente. Se você gostou, por favor, dá uma curtida aí. Curte aqui esse vídeo no YouTube, curte também no Facebook. Aproveita e já se inscreva. Se você tiver alguma dúvida, não perca tempo. Me escreva pelo e-mail que vou colocar aqui embaixo na descrição. E aproveita e já segue todas as mídias sociais que eu tenho. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho o YouTube. Tem outras também, se você quiser, tem o Snapchat, onde eu falo também algumas coisas, mas se você gostou, faça isso. E não esqueça também de compartilhar, falar para os amigos que esse canal existe, isso ajuda muito para que mais gente consiga aí ver todas essas mensagens que eu acabo trazendo aqui com o tarô mitológico. Aliás, segunda-feira já vamos ter a carta da semana. Então toda segunda-feira com a carta da semana, durante o período da tarde, e à noite eu me encontro com a Carla Ruiz, que é astróloga, para falar sobre as previsões para aquela semana, baseado nas cartas da semana e no céu daquela semana. Então, muito obrigado novamente, tenha uma boa tarde, boa sorte e gratidão!